Olá, colegas, obrigada por assistirem a este vídeo em que venho apresentar-vos o meu novo projeto do 8º ano, Mapa Mundo 8. Vem na linha do 7º ano e na linha do trabalho que eu tenho vindo a fazer ao longo destes anos e que os colegas já conhecem. Apesar disso e apesar de vir na linha de tudo o que tenho feito, traz muitas novidades que eu penso que os colegas irão gostar e que vem facilitar muito o nosso trabalho em sala de aula. O Mapa Mundo 8 vem trazer um conjunto de materiais para poderem ser trabalhados tanto pelo aluno, com o manual do aluno e o caderno de atividades. O caderno de atividades traz este ano um desdobrável. O professor tem, além do manual e do caderno de atividades, o dossiê com materiais para implementar as propostas do manual, uma brochura com materiais para recuperação de aprendizagens, para aqueles alunos que nos chegam do 7º ano com planos de recuperação, também por cortesia do professor Domingos Fernandes, uma pequena brochura sobre avaliar e aprender numa cultura de inovação pedagógica e, ao longo do próximo ano letivo, um conjunto de webinars de apoio à implementação do projeto. Além disso, temos a aula digital, que este ano nos traz várias novidades, todas elas, tenho a certeza, serão do vosso agrado. Então, o Mapa Mundo, realçando os 4 aspectos mais importantes, tem a ver com a forma como costumo organizar a informação de forma clara, simples e que possa ser facilmente seguida pelos alunos. Para isso, existem diversas atividades práticas que os alunos podem fazer e este ano muitas atividades interativas com a ajuda da aula digital. Para os professores temos materiais diversificados que apoiam o trabalho do professor, incluindo o ensino diferenciado. Depois, na aula digital, temos então os recursos inovadores e que vêm facilitar muito a aprendizagem dos alunos e o nosso trabalho, obviamente. Como sabem, eu tenho organizado os manuais Mapa Mundo pelos temas e subtemas que o próprio programa propõe, e neste caso são as AEs, e cada subtema tem uma abertura de 2 páginas, no final tem uma síntese esquemática. Este ano traz uma novidade que é o GeoQuiz e no final uma ficha de avaliação. No entanto, temos aqui este espaço em branco que representa o desenvolvimento das aprendizagens, que é também feito segundo uma metodologia que começa por pôr o aluno a descobrir o essencial sobre este assunto que ele vai estudar nesta unidade, depois desenvolve os conteúdos, a explicação dos conteúdos vem de uma forma sequencial, lógica, intercalada com imagens que são relevantes e muitas vezes ao lado da própria imagem aparece alguma explicação para ajudar o aluno a compreendê-la melhor. E por fim aparece então o conclui, que é um esquema que ajuda a sistematizar aquele assunto que estivemos a estudar, neste caso as plantas das cidades, e por fim o consolida, que são um pequeno conjunto de questões que ajuda a verificar se de facto o aluno compreendeu ou não aquilo que nós estivemos a desenvolver e a tratar na aula. Cada unidade do subtema aparece aberta em 2 páginas,
este ano com um aspecto bastante diferente, em que temos, por um lado, a esquematização dos assuntos que vão sendo feitos, sempre a partir de perguntas essenciais, neste caso, quais os principais processos de produção, e aqui vamos ver os tipos de agricultura que existem, que ao fim e ao cabo correspondem aos processos de produção, e depois como influenciam as paisagens agrárias, para a pesca, para a aquicultura, a mesma coisa. Portanto, é logo um ponto de partida para que os alunos possam, de forma sistematizada, compreender aquilo que vamos estudar e até já dar algumas ideias daquilo que sabem ou não sabem sobre o assunto ou do que gostariam de saber. Depois, ao lado, temos uma página em que aparece o essencial, a informação essencial deste subtema, em 3 escalas: à escala mundial, à escala europeia e à escala nacional. Na escala nacional aparece por regiões. Então, nós temos aqui, neste caso, como é do subtema Produtos da Terra e do Mar, temos aqui o valor da produção agrícola a nível mundial, assim como da pesca, portanto, do volume de capturas, e a nível depois da Europa e das nossas regiões. Ora, então, os descobre, que são o início de cada assunto, são páginas em que o aluno é convidado a interpretar, neste caso são fotografias, mas pode ser mapas, pode ser uma outra informação, e tem questões que vão ajudá-lo a fazer isso. Por exemplo, indica se a ordem das imagens aí está cronologicamente correta, sim ou não. Portanto, eles terão de verificar, sobretudo pela tecnologia, não é? E depois, para os pôr a pensar, porque é que será que a energia está ali no centro? Nestes tempos em que a energia está nas bocas do mundo e que nós constatamos no dia-a-dia que é uma coisa fundamental, é importante eles perceberem que, de facto, a indústria e o desenvolvimento de toda a sociedade está muito dependente da produção de energia. Neste descobre, eles vão ter também um mapa que os vai ajudar a perceber a evolução geográfica da indústria, através aqui de frases para completar, em que eles vão também interpretar o mapa. De lado tem também aqui a técnica de interpretação, o que é que está representado, o que significam as cores e os símbolos da legenda, os países que se industrializaram até 1940, portanto eles, pela legenda, vão ser capazes de interpretar o mapa. No desenvolvimento dos conteúdos, continuo a procurar um texto que seja facilmente interpretável pelo aluno, no entanto, utilizando os conceitos corretos, os vocábulos corretos e procurando ser o mais completo possível dentro daquilo que as AES pedem. Os títulos vêm em forma de pergunta para dar continuidade àquelas questões iniciais que aparecem no esquema, que aparece logo no início do subtema. Os conceitos vêm sempre à margem, mesmo que no texto sejam utilizados e até explicados, vêm sempre definidos à margem para facilitar algumas atividades que os alunos têm de fazer e para que facilmente eles encontrem então o conceito. Neste caso, a matéria está esquematizada também, porque trata-se dos fatores que influenciam a abundância de pescado, que são a plataforma continental, as correntes marítimas e o apoélio, fatores naturais, obviamente, e cada um está explicado com base em imagens que ajudam a compreendê-lo. Depois, na página seguinte, temos então um mapa que eles já exploraram anteriormente, que é o mapa das zonas de pesca, e anteriormente na exploração deste mapa chegaram à conclusão que as 4 regiões com maiores volumes de capturas são o Pacífico Noroeste, o Pacífico Centro-Oeste, o Pacífico Sudeste e o Atlântico Nordeste,
e o que eles vão verificar é que nestas regiões ocorrem aqueles fenómenos que permitem a grande abundância de pescado. Por exemplo, aqui no Noroeste, no Atlântico Noroeste, há uma plataforma larga, um encontro de correntes e frotas modernas que ajudam à captura de grandes volumes de pescado. Já, por exemplo, aqui no Pacífico Noroeste, além da plataforma e do encontro de correntes, há também países muito populosos, como a China, ou até parte da Rússia, a Rússia Oriental, o Japão, a Coreia do Sul, e, portanto, verificam assim que aqueles fatores que estudaram anteriormente sobre a abundância da pesca, afinal, tem mesmo um efeito real que se demonstra concretamente nestas regiões, nestas zonas do Atlântico, melhor dito. Depois aparecem no final, então, perguntas para consolidar a matéria. Outra opção que este ano fiz foi ampliar nos mapas que tratam de assuntos em que a União Europeia e a Europa se destacam em relação ao mundo, então ampliar a Europa, para que os alunos possam mais facilmente interpretar e compreender a realidade europeia, que é mais próxima de nós. Estes mapas têm um mapa interativo, em que nesse mapa interativo nós podemos ir construindo classe a classe, até destacando países, de maneira que os alunos possam compreender melhor a leitura do mapa. Além disso, todos os mapas e gráficos têm este interpreta e descobre, com as indicações de como o mapa deve ser interpretado. Deve-se começar pelo assunto representado, pelo significado da legenda, etc. Também são utilizadas muitas infografias. A infografia, como sabem, é a linguagem mais atual, que é agora utilizada praticamente em todos os documentos oficiais, nas revistas, jornais, etc. E permite estabelecer uma relação visual entre aquilo que se está a estudar e o que está representado. O que está representado na imagem, ou em mapas, ou pelas setas, simplesmente, vai ajudar a compreender o assunto e as relações que ele tem com outros fenómenos. Neste caso, é a relação das migrações com as consequências que isso vai ter nas regiões de partida e nas de chegada. Aqui tem-se como exemplo o Brasil como um país de partida, em que saíram em 2019 1.700.000 e não sei quantas pessoas, e desse 1.700.000 e tal mil chegaram a Portugal 136.526 brasileiros, ou pessoas vindas do Brasil, em 2019, no mesmo ano. Portanto, temos aqui em espelho, um país de partida e um país de chegada, uma vez que o movimento é o mesmo, é a saída de pessoas do Brasil que se destinam a Portugal. Então, que consequências é que isso vai ter? No Brasil vai ter umas consequências, em Portugal vai ter as consequências inversas, digamos assim, e por isso, colocando esta infografia em espelho, é mais fácil para eles compreenderem isso. Depois temos aqui também, para explicar os efeitos demográficos, então vamos ter o gráfico com a estrutura etária dos migrantes internacionais, para se perceber que, efetivamente, a grande maioria dos migrantes internacionais situa-se aqui nestas classes de idades em que as pessoas estão em idade ativa e reprodutiva. Daí os efeitos que vão ter no Brasil, como diminuição da população ativa, por exemplo, e em Portugal, que vem engrossar a população ativa. Na parte de Portugal vamos ter também as questões, os efeitos, não é? Também vamos ter aqui uns efeitos diferentes do que acontece no Brasil, que é por vezes uma certa dificuldade de integração, e a estrutura etária dos imigrantes permanentes em Portugal. Neste caso, praticamente 50% do total situa-se entre os 20 e os 39 anos, o que é efetivamente muito significativo.
Ao longo do manual vão aparecendo indicações do projeto ODS a mudar o mundo. Neste caso é o 3, ou seja, já é o terceiro ODS. O que acontece neste projeto é que vão sendo associados diferentes ODS a diferentes partes da matéria, de maneira que no fim teremos 10 ODS tratados e que estão ligados à matéria de geografia que nós estamos a estudar. Assim estamos a cumprir as AES e estamos a cumprir a orientação oficial de tratamento dos ODS. Isto pode ser tratado, por exemplo, em DAC ou em colaboração com outras disciplinas, nomeadamente Cidadania e Desenvolvimento. No tratamento dos conteúdos, engloba-se também sempre uma rúbrica em Portugal, que já vem também desde o 7º ano, mas antes chamar a atenção aqui para este mapa, que tem então o pescado descarregado nos portos de pesca em Portugal em 2020 e o número de navios fábrica e de navios congelador. Pareceu-me que eram os indicadores mais relevantes para, por um lado, para mostrar a quantidade de pescado que é descarregada nos portos nacionais, para eles poderem comparar esses portos, e também para verificarem que em Portugal também já existe uma tecnologia de pesca bastante avançada. E exemplo disso são os navios fábrica. Reparem que, por exemplo, em Aveiro existem 11 navios fábrica. Claro que está associado com o bacalhau, mas o bacalhau é uma das principais espécies consumidas em Portugal, não é? Depois temos aqui, por exemplo, Viana do Castelo, com 6 navios congeladores, os Açores com 7, ou seja, eles aqui poderão verificar que efetivamente a frota de pesca portuguesa também já é uma frota moderna. Claro que aqui também tem os fatores. Procura-se aqui nesta página sobre a pesca em Portugal dar o essencial da pesca em Portugal. Este ano consegui introduzir o desenho do navio fábrica, porque é sempre uma curiosidade que os alunos têm para saber. Então, mas onde é que eles dormem? Como é que tomam banho? Como é que estão tanto tempo no mar? E assim eles podem verificar aqui a zona dos quartos, a lavandaria, os balneários, a cozinha e depois aqui a sala de descarga, de processamento e a sala de preparação dos congelados e o armazenamento em congelador. Assim também podem perceber, tem aqui radares, sala de controle, torna-se mais palpável para eles. Esta página trouxe aqui para exemplificar o mapa interativo, como vos disse atrás, todos os mapas do manual estão em formato interativo, o que permite que nós possamos ir construindo o mapa. Mais à frente vamos ver um vídeo em que se explica como é que isso acontece, mas aqui já puderam ver que vai aparecendo, aqui, digamos assim, a resposta ou a execução desta tarefa, interpreta e descobre, que é também uma forma dos alunos aprenderem a fazê-lo. Uma novidade é que este ano, no final de cada subtema, vamos ter um geoquiz com questões que os alunos normalmente gostam de responder, porque têm hipóteses e eles podem sempre fazer essa comparação. Além disso, podem também jogá-lo num telemóvel, onde obtêm logo o feedback da resposta que tiveram, se está certa ou se está errada. Continuam a existir exercícios de aplicação, que na rúbrica Aplica o que aprendeste, em que são exercícios para que os alunos não só mostrem que sabem aquilo que nós estivemos a desenvolver atrás, mas também possam aplicar isso. Por exemplo, esta página parece que é muito simples, mas se repararem temos 4 imagens, cada uma sobre um dos aspectos que nós desenvolvemos sobre a agricultura. Depois têm de descobrir um conjunto de palavras do crucigrama,
organizar essas palavras em 4 grupos, como estão nas imagens, e ainda lhes vão sobrar palavras para um 5º grupo. Então, eles, com esses 5 grupos de palavras, vão ter de fazer a caracterização de cada um dos sistemas de produção que está representado nas imagens, e ainda um grupo de palavras, um 5º grupo de palavras, vão ter de fazer uma frase sobre a sustentabilidade na agricultura. Portanto, é uma forma de aplicarem os conhecimentos. No final de cada subtema, este ano temos um esquema organizador das ideias, já vinha no 7º ano, mas no 8º ano resolvemos pô-lo mais em forma de infografia, de modo que os alunos também tenham mais competência para irem lê-lo. Por exemplo, aqui outro exemplo é sobre as cidades, áreas de fixação humana, e podem ver que tem as páginas onde eles podem encontrar estes assuntos, caso sintam que necessitam de os rever. Também nestas páginas aparece sempre esta etiqueta, Vídeo Geoacademia, mais síntese, em que é feita uma síntese da matéria, seguindo o esquema, uma síntese áudio, e também um vídeo da Geoacademia. Esta Geoacademia aparece sempre no final de cada subtema e, além disso, é feita por um aluno, em vez de ser por um professor, acaba por ser mais interessante para os alunos ouvirem um colega do que propriamente o professor. Olá, hoje vamos abordar o tema da agricultura e pecuária. Fica atento! Como sabes, a agricultura é uma atividade económica que consiste na produção de alimentos e matérias-primas a partir da exploração do solo. Mas será que a agricultura é praticada da mesma forma em todo o lado? Claro que não, porque a agricultura é influenciada pelo clima, pelo relevo e ainda pelo tipo de solo, como sabes, varia de região para região. A conjugação destes fatores ajudam a explicar os diferentes sistemas e práticas agrícolas em que é habitual distinguir a agricultura extensiva da agricultura intensiva. Por fim, aparece o Avalia o que aprendeste, que é, ao fim e ao cabo, uma ficha de avaliação das aprendizagens que os alunos fizeram, que nós podemos utilizar para avaliação ou podemos utilizar apenas como forma de consolidar os conhecimentos dos alunos e as aprendizagens. Eles no final poderão ver em cada questão se conseguiram fazer ou não, e se não conseguiram fazer, terão de ir rever essa matéria, não é? Para também poderem consolidar a matéria e verificar se estão a conseguir acompanhar ou não, tem também os testes interativos da aula digital. Este ano aparece uma rubrica nova, que é o desafio, em que são pequenas atividades práticas e interativas e que vão ajudar o aluno também a desenvolver as suas competências. Neste caso, estamos aqui a falar dos setores de atividade, e então é proposta aqui uma atividade que todos nós com certeza já fizemos, mais do que uma vez, mas que os alunos que estão pela primeira vez no 8º ano provavelmente nunca fizeram, que é constatar nas famílias, nos agregados familiares da turma, as pessoas ativas desses agregados familiares, quais são os setores de atividade em que trabalham e no cômputo da turma qual é o setor predominante. Provavelmente vai-lhes dar o mesmo que predomina em Portugal e em cada região, que eles poderão constatar no mapa do manual. Outros desafios têm a ver com pequenos trabalhos de campo, neste caso pesquisa da freguesia ou município da tua escola e encontre exemplos de agricultura de precisão. Por vezes pode não existir alguma destas coisas, dependendo do espaço onde os alunos vivem. Mas o que é certo é que as aprendizagens essenciais têm uma aprendizagem que é transversal a todas as atividades económicas, que é representar o levantamento funcional das atividades económicas da comunidade local. Ora, nós não vamos conseguir fazer isto para todas as atividades económicas,
com todas as turmas do 8º ano, até porque às vezes temos 3 ou 4 seria impossível fazer trabalho de campo assim. Por isso eu proponho estes pequenos trabalhos de campo em que eles próprios poderão fazer sozinhos. Portanto, cada um mora em sítios diferentes da freguesia, basta que cada um dos sítios onde mora consiga trazer exemplos das atividades económicas que nós estamos a tratar. Depois, pode-se fazer um cartaz, pode-se fazer um Padlet, um PowerPoint, seja o que for, para juntar todas as coisas da freguesia, dá-se um mapa aos alunos e eles poderão marcar as atividades económicas da freguesia, ou até poderão fazer isso no Google Earth. Não é? Portanto, é uma forma simples de eles irem fazendo ao longo de todas as atividades económicas um pequenino trabalho de campo para depois termos a conclusão geral. Outros desafios aparecem associados à utilização das TIC. Neste caso, nos transportes utiliza o Google Earth e elabora um projeto, um itinerário de viagem internacional em que tens de utilizar os 4 principais modos de transporte. Mais à frente nós vamos dar as vantagens e desvantagens e eles vão continuar esse trabalho assinalando num mapa que podem retirar do Google, até no próprio Google Earth, ou mesmo na própria aplicação, os trajetos do itinerário que traçaste para a tua viagem, indicando o modo de transporte utilizado em cada um deles. Claro que aí eles depois vão ter de apresentar à turma e explicar por que escolheram esse modo de transporte e não outro. É uma forma de concretizar a aprendizagem essencial. Todas estas atividades de desafio vão ter um pequeno guião, uma pequena ficha de orientação para os alunos poderem fazer estas pequenas atividades e assim chegarem ao final do ano e terem todas as aprendizagens essenciais que são mais práticas também cumpridas. Aqui é um exemplo de um mapa interativo, que cá está, o Interpreta e Descobre, é um mapa simples, mas que em termos de interatividade pode ser usado, pode ser construído a pouco e pouco e inclusivamente aparece de lado aqui a construção da resposta a este Interpreta e Descobre. Portanto, mesmo que os alunos não saibam, vai aparecer aqui e depois de verem feito várias vezes, com certeza que vão conseguir fazê-lo sozinhos. Os materiais que apoiam o trabalho do professor têm a ver, essencialmente, com o caderno de atividades. O caderno de atividades é composto por 2 partes, que são as geonotas, mais as fichas de trabalho, e no final tem um desdobrável. Esse desdobrável tem um mapa mundo, que pode ajudar os alunos a localizar os países, e tem também a ampliação de um mapa da Europa. As geonotas são fichas que servem para ajudar o aluno a acompanhar a aula. Portanto, tem pequenas tarefas, pequenos espaços para preencherem, algumas tarefas para fazerem. Tem, por exemplo, aqui também as fontes renováveis, os tipos de fontes renováveis. Portanto, são coisas muito pequenas que eles têm de preencher, mas que os ajudam a acompanhar a aula e ao mesmo tempo a compreender melhor a matéria. Podemos também utilizar como síntese final da aula, ao corrigir a ficha que eles preencheram sozinhos, ou então na aula seguinte começar a aula com esta pequena ficha e acabamos por rever a aula anterior. Além disso, eles ficam com a matéria ali esquematizada, não é? E sintetizada para poderem depois estudar melhor. No caderno de atividades vêm também as fichas tradicionais, as fichas de trabalho para consolidação da matéria. São 40 e há uma particularidade que é cada geonota corresponde a uma ficha, ou seja, na parte da frente da folha vem a geonota, na parte de trás da folha vem a ficha correspondente. Portanto, as geonotas e as fichas estão organizadas de acordo com as aulas, portanto, a cada aula vai corresponder uma geonota e uma ficha de trabalho.
a geonota para realizar na aula, a ficha de trabalho, se tiver tempo para fazer na aula, se não, como estudo para casa, ou às vezes nas aulas que nós fazemos de revisões, também podemos fazer isso. Portanto, é um caderno muito organizado em função do trabalho que nós vamos fazendo na aula com os alunos. A nível do dossiê, o dossiê do professor tem as planificações anual, de médio prazo e de longo prazo, e todas elas estão organizadas, portanto há uma versão de cada uma dessas planificações para as escolas que trabalham ainda por períodos e para aquelas que trabalham por semestres. Além disso, também outras versões diferenciadas para as escolas que têm 2 tempos por semana e para as escolas que têm 3 tempos semanais, de modo que em cada situação será fácil utilizar a planificação e, como ela vai estar editável, também será fácil adaptá-la àquilo que a escola pretender fazer e à situação concreta da escola e dos alunos. Tal como no 7º ano, fiz 10 fichas de trabalho autónomo que servem para fazermos aulas um bocadinho diferentes, em que os alunos, em vez de nos ouvirem e de seguirem as nossas orientações, vão eles sozinhos interpretar o texto e as imagens do livro e chegar às suas próprias conclusões. Depois, a partilha na aula permitirá fazer a síntese da matéria e chegar às conclusões que são efetivamente corretas, não é? Para o recurso para a aprendizagem colaborativa, então temos os guiões de trabalho para o projeto das ODS, portanto há um guião em conjunto e depois 10 partes do guião para orientar cada um dos 10 ODS que vão ser trabalhados. Além disso, proponho também 8 trabalhos de grupo com os respectivos guiões e 3 trabalhos de campo, também com os guiões completos, e para os desafios, como eu já disse anteriormente, vai haver uns guiões mais simples, ou umas fichas de orientação, como queiram chamar, para que, se os professores quiserem fazer esses trabalhos, tenham ali já uma ficha que podem utilizar ou que, muito facilmente, podem alterar, uma vez que vai estar também em formato editável. Portanto, é sempre mais fácil pegar numa base e fazer uma coisa mais adaptada à nossa situação do que ter de estar a fazer tudo de raiz. Além disso, como eu continuo ainda a fazer avaliação escrita individual, também apresento aqui 5 fichas de avaliação, com matriz, orientações de estudo para os alunos, o enunciado com a versão A e B e uma versão adaptada, portanto mais simples, e depois soluções e cotações das questões e a grelha de registro das cotações. Portanto, desde a matriz até à grelha de registro, é tudo feito por domínios de aprendizagem, para também nos facilitar a nossa vida, não é? Já que temos de fazer a avaliação por domínios de aprendizagem. Nos guiões de trabalho de grupo e de trabalho de campo e na DAC, nos ODS a Mudar o Mundo, também as fichas de avaliação vão aparecer por domínios de aprendizagem. No manual, na versão do professor, no final tem um desdobrável com as aprendizagens essenciais e com os aspectos fundamentais do perfil do aluno, que se adequam a cada assunto, digamos assim. Temos soluções, remissões para outros componentes do projeto, sugestões metodológicas, etc. Aqui, aquela brochura que eu apresentei no início, que vai ter revisão de conteúdos, para nós podermos rever e consolidar com os alunos, e fichas por conteúdos de aprendizagem e soluções disponíveis na aula digital, para nos facilitar o acompanhamento de alunos que precisem destes planos de apoio. Esta pequena obra de Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica também será disponibilizada a todos os professores, aliás, está a ser disponibilizada nas ações, e depois, através aqui deste código, poderão também aceder ao webinar exclusivo sobre avaliação baseada em critérios,
que foi feito pelo professor Domingos Fernandes. Os recursos digitais este ano estão muito mais fáceis de utilizar e trazem várias novidades. A primeira novidade é o manual interativo, portanto já não é um manual multimédia, é um manual interativo. Esse manual interativo vai permitir que nós utilizemos todos os recursos a partir dele. Então, no manual interativo nós vamos poder utilizar a mapoteca digital. A mapoteca é o conjunto dos mapas e gráficos do manual, que estão organizados por subtemas, neste caso é o tema 4, mas depois está organizado pelos subtemas do tema 4. Aqui o subtema 4.2, produtos da terra e do mar, já pode ser consultado, os outros só estarão disponíveis para os professores que trabalharem com o manual. E esta mapoteca tem uma coisa muito importante, que é o facto de ir tendo as atualizações dos mapas e dos gráficos. Vou-vos mostrar um pequeno filme em que poderão ver as potencialidades do manual interativo. Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital. Com o novo manual interativo do Mapa Mundo 8, pode aceder facilmente a todos os recursos e ver o conteúdo ganhar vida. Com este manual pode responder às atividades, escrevendo diretamente nas páginas e fazer a correção automática. Num só clique, pode mostrar as soluções, a linha a linha, ou da totalidade das atividades da página. Depois, pode limpar as soluções e desafiar os seus alunos a responder de novo. Os mapas interativos podem agora ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto e as atividades do manual, assim como os vídeos e as animações. A pecuária é uma atividade económica que consiste na criação de animais para produzir alimentos. Para explorar os conteúdos de cada aula, tem à sua disposição animações que explicam os principais conteúdos das aprendizagens essenciais, com quadros sínteses no final para ajudar a sistematizar os conteúdos. Monocultura. Está associada a áreas de pouca água e solos pobres. Mapas e infográficos interativos, cujo conteúdo pode manipular e apresentar gradualmente. Visitas virtuais a locais de interesse, acessíveis por QR Code. Resoluções das atividades Interpreta e Descobre, que explicam passo a passo como interpretar os mapas e infografias e ajudam o aluno a tirar conclusões. Videoatividades que exploram os conceitos a partir da análise de notícias atuais. A agropecuária é responsável pela contaminação de mais de 90% dos aquíferos em Portugal continental. E atividades interativas com dicas que ajudam a esclarecer as dúvidas e correção automática para verificar o que se aprendeu. Para facilitar o acesso a um dos recursos mais valorizados na disciplina de Geografia, o Mapa Mundo 8 apresenta como grande novidade a Mapoteca. Um verdadeiro atlas digital que permite o acesso rápido a todos os mapas e gráficos do manual num só clique. Ao longo do período de vigência do manual, na Mapoteca encontra os mapas e gráficos atualizados com os dados estatísticos mais recentes. Para rever e consolidar as aprendizagens, tem ainda à sua disposição GeoAcademia, uma coleção de vídeos interativos protagonizados por um aluno que faz a síntese do subtema com o apoio de animações que ilustram os conteúdos. Ainda pelo tipo de solo, como sabes, varia de região para região. Apresentações e sínteses de toda a matéria. Na pecuária podemos distinguir o regime extensivo do regime intensivo. Jogos. Kahoots e quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e identificar pontos de melhoria. Para avaliar as aprendizagens, encontra testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas do caderno de atividades e testes, entre outros documentos de apoio à avaliação,
disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital. E podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.mapamundo8.te.pt. Aula Digital. Aprender é incrível. Aprender é incrível e com esta aula digital ainda é mais incrível. Então, aqui temos apenas o resumo daquilo dos recursos da aula digital, com as novidades destacadas e também o facto de os alunos poderem pôr todos estes, ou melhor, todos os recursos destinados ao aluno no seu telemóvel para poderem usar e aprender. O apoio à implementação do projeto através de webinars desenvolvidos ao longo do ano. E um grande obrigada por terem estado aqui e terem ouvido. Espero que tenham gostado e que considerem a hipótese deste ser o melhor manual para os vossos alunos. Muito obrigada. Bom dia. Lei Educação. Um ponto de encontro.